Bom, rapaziada, hoje eu quero falar pra vocês sobre tentar esclarecer ao máximo muitas questões que eu já trouxe nesse tempo de internet e algumas vocês não entenderam ainda. Vamos lá. Primeiro, eu fui decretado por calúnia e traição, não pelas denúncias, já começa aí. Segundo ponto, eu realmente fiz parte do PC, certo? De 2016, foi meu batismo, até 2023. Em um mundo onde as redes sociais se tornaram uma vitrine para as vidas, muitas vezes feitas de filtros e mentiras, um homem de 31 anos decide se expor de maneira cruelmente verdadeira. Frank Williams, de Paula Souza e Marques, um nome que poucos fora do círculo do crime provavelmente conheceriam, se tornou viral ao contar sua história de vida, mas não da forma que qualquer um imaginaria. Ele, que se diz ex-integrante do PCC, primeiro comando da capital, um dos maiores e mais temidos grupos criminosos do Brasil, compartilhou com o mundo o maior segredo de sua vida. Ele está sendo caçado. Jurado de morte, ele se vê, de repente, diante de um dilema maior do que qualquer cadeia, qualquer prisão, qualquer facção: a necessidade de sobreviver. Frank começou sua jornada no mundo das redes sociais com um simples pedido de ajuda: dinheiro. Em sua gravação, ele fala com uma sinceridade perturbadora, olhando diretamente para a câmera. Seu rosto não mostra os traços de um criminoso arrogante, mas a fisionomia de alguém que já passou por muitos anos de sofrimento. Ele se expõe sem filtros, sem maquiar os detalhes de sua vida, numa tentativa de chamar a atenção para uma situação desesperadora. Ao fundo, a parede branca do apartamento de um bairro periférico parece simbolizar a austeridade de sua vida atual, contrastando com as imagens de violência e poder que ele costumava viver. Com voz firme, mas não sem a tremedeira de quem ainda sente o peso do medo, Frank diz que está condenado à morte. Sua história não é de redenção, mas de uma fuga desesperada. Ele pede ajuda financeira para fugir do Brasil, uma quantia que ele estipula ser suficiente para se salvar: R$10.000. Esse é o valor necessário para ele escapar do cerco imposto pela facção que ele diz ter integrado, mas da qual agora deseja sair. Até o momento, Frank já havia arrecadado R$7.900 por meio de uma vaquinha online, que logo se espalhou pelas redes sociais. O valor parecia modesto, mas para ele era a única chance de salvar sua vida. Para alguém que tem a vida marcada por erros e escolhas perigosas, fazer tal pedido era um ato de desespero. Frank revela, ainda com uma sinceridade que pode ser considerada até mesmo dolorosa, que tem 5 filhos e teme que o PCC, ao considerá-lo um traidor, vá atrás dele e de sua família. Ele não fala com o mesmo tom de quem ainda acredita que há esperança no sistema ou em um futuro melhor. Pelo contrário, há uma desesperança em suas palavras, como se ele soubesse que, ao se expor dessa forma, havia selado seu destino. O que torna essa situação ainda mais perturbadora é que, ao tentar se redimir, Frank não encontra mais apoio. Ele não é visto como uma vítima por todos os lados. Pelo contrário, sua exposição tem gerado uma onda de ceticismo, tanto por parte das autoridades quanto por parte dos internautas. Ele afirma que foi líder de uma sintonia, uma célula dentro do PCC, e que por isso possui informações confidenciais sobre a facção. Mas, de acordo com as investigações das autoridades, não existe nenhum registro de sua participação em uma liderança do PCC, nem mesmo de sua ligação com qualquer sintonia mencionada por ele. Há uma inconsistência entre o que ele afirma e o que os registros oficiais indicam. Para a polícia, Frank parece ser apenas mais um nome sem relevância dentro do mundo do crime, alguém que conseguiu sobreviver e agora tenta criar uma narrativa para salvar sua pele. Porém, o que é incontestável é que Frank, ao se expor de maneira tão visceral, colocou sua vida em risco. A facção, conhecida por sua brutalidade e regras rígidas,
não costuma perdoar os que tentam sair de seu domínio. A simples ideia de traição, por mais que Frank se declare arrependido, é o suficiente para decretar sua morte. Ao tentar se desvincular dessa vida criminosa e expor ao mundo sua história, ele fez o que muitos nunca teriam coragem de fazer. Mas o preço dessa coragem é alto. Talvez mais alto do que ele imaginava. A situação de Frank não é única. No Brasil, milhares de jovens são seduzidos por promessas de poder e riqueza feitas por facções criminosas. Eles entram no mundo do crime sem perceber o peso daquilo que está sendo pedido deles. Lealdade incondicional a uma organização que não tolera falhas, que não perdoa traições. Mas o que acontece quando alguém quer sair desse mundo? Qual é o custo de tentar escapar? Frank Williams é agora um homem que se encontra no centro de uma tempestade, onde a única saída parece ser a fuga. Seu pedido de ajuda, que poderia ser um grito de redenção, é, na verdade, um pedido desesperado por sobrevivência. À medida que a história de Frank se espalha, surge uma pergunta crucial. Até que ponto vale a pena expor sua vida para tentar escapar de um destino que já parece selado? O que Frank não sabe é que, ao se expor nas redes sociais, ele deu o primeiro passo para um caminho sem volta, onde a única certeza que restou foi a morte que o aguarda. Uma morte que, até agora, ele ainda tenta evitar. Mas será que ele conseguirá fugir? Ou será que sua coragem de se expor para o mundo será a última coisa que ele fará antes de cair nas garras da facção? Enquanto a dúvida paira no ar, Frank continua sua luta pela vida, agora mais exposto do que nunca. Ele paga o preço de sua exposição e o futuro parece incerto, mas uma coisa é certa: a jornada que ele escolheu pode ser a mais perigosa de todas. A história de Frank Williams de Paula Souza e Marques não é uma simples narrativa de arrependimento ou de tentativa de fuga. À medida que os dias passam e o caso ganha visibilidade nas redes sociais, surgem novas camadas de complexidade e contradição que geram mais perguntas do que respostas. A sua tentativa de expor ao mundo o preço que está pagando por se desvincular de uma facção criminosa não é apenas um grito de socorro, mas um emaranhado de versões conflitantes que, ao invés de trazerem clareza, só aumentam a desconfiança. Será Frank realmente quem ele diz ser? Ou será que ele criou essa história desesperada como última cartada para salvar sua vida? Frank afirma ter sido um líder dentro do PCC, uma sintonia da organização criminosa que opera com uma hierarquia rígida e cargos de confiança. Ele fala com propriedade, como se tivesse vivido intensamente o mundo das facções, como se suas palavras fossem a chave para entender o funcionamento secreto de uma das maiores organizações criminosas do Brasil. Segundo ele seria alguém que tinha acesso a informações confidenciais, alguém cujas revelações poderiam balançar os alicerces do PCC. Mas, ao contrário do que ele afirma, as autoridades não encontram evidências concretas de sua participação em nenhuma dessas células. Em uma tentativa de verificar os fatos, a polícia se debruça sobre os registros de Frank. Sua ficha criminal revela poucas prisões e uma vida marcada por delitos comuns, longe da grandeza que ele descreve em seus vídeos. Ele já foi preso por roubo qualificado em 2013. Passou 12 dias detido, mas esse é o único dado que aparece de forma clara nos registros. Não há menção de sua presença em ações de alto nível do PCC, nem de seu envolvimento em alguma sintonia de relevância dentro da organização. Nada que comprove o que ele está alegando. Essa discrepância entre o que Frank diz e o que as autoridades sabem sobre ele gera uma nuvem de incerteza. É difícil confiar em uma pessoa cujas palavras não podem ser corroboradas por fontes oficiais. Afinal,
Como alguém que se diz líder de uma célula criminosa tão poderosa, com acesso a informações secretas, pode não ter deixado rastros nos registros policiais? Ou seria ele simplesmente um homem comum tentando escapar das consequências de sua própria escolha de vida? Alguém que, ao não conseguir lidar com os demônios que criou, resolveu se reinventar através de uma narrativa fabricada? E ainda assim, a história de Frank ganha força. As redes sociais são implacáveis e o caso se espalha rapidamente. Muitas pessoas se sensibilizam com seu pedido de ajuda. Algumas chegam a comentar em suas postagens, oferecendo palavras de apoio, enquanto outras se questionam sobre a autenticidade de suas alegações. Ele aparece em vídeos quase diários, com o mesmo tom de desespero, falando sobre sua tentativa de redenção, sobre o medo de perder a vida e sobre como os erros de seu passado o perseguem até hoje. Entretanto, é impossível ignorar o fato de que a exposição de Frank não se limita a um simples pedido de socorro. Sua decisão de revelar detalhes de sua vida nas redes sociais, seja a verdade ou uma versão distorcida dela, o coloca diretamente em confronto com a facção que ele alega ter sido parte. Ao fazer isso, ele já sabia que estava atravessando uma linha sem volta. Quando alguém se torna alvo de uma organização criminosa como o PCC, não há espaço para erros, nem para arrependimentos. A facção opera com regras rígidas e traições, como ele mesmo reconheceu em seus vídeos, são punidas com a morte. Frank expôs não apenas sua vida, mas também sua vulnerabilidade, algo que ele não pode mais esconder. Mas, ao mesmo tempo, a sua narrativa começa a revelar uma reflexão interessante sobre o papel das redes sociais e da exposição pública na vida de um criminoso. Nos últimos anos, a internet se tornou um palco global, onde até mesmo os crimes mais violentos são expostos, discutidos e compartilhados. Frank não é o primeiro a se expor dessa forma, mas talvez sua história seja a mais angustiante, porque ele não apenas revela o seu passado, mas também o peso de um futuro incerto, marcado por uma sentença de morte que foi decretada por aqueles que ele tentou abandonar. E então surge a pergunta: seria Frank uma vítima ou um vilão? A linha entre essas duas figuras é tênue, especialmente quando se trata de pessoas que viveram à margem da sociedade e foram seduzidas por um mundo onde a violência e a corrupção prevalecem. A própria luta de Frank para sair do crime e tentar uma nova vida após anos de envolvimento com o PCC é uma jornada árdua, cheia de obstáculos invisíveis, que talvez só ele consiga entender em sua totalidade. Sua coragem de se expor nas redes sociais, embora impensada para muitos, é para ele uma tentativa de se reescrever, de virar a página de um livro que ele mesmo escreveu com sangue e dor. Mas como já sabemos, o preço da exposição é alto. Frank não está apenas fugindo da facção, ele também está fugindo da sua própria história. Ele não apenas pede ajuda para sair do Brasil, mas implora por uma chance de reescrever sua narrativa, de encontrar alguma forma de redenção. No entanto, a pergunta que paira no ar é: até onde ele será capaz de ir para conquistar essa nova chance? E mais importante ainda, será que haverá espaço para ele neste novo capítulo de sua vida? O dilema de Frank é maior do que ele imagina, e as consequências de suas escolhas podem ser muito mais graves do que ele já previu. Como ele diz, ele está condenado à morte, mas a morte, no caso de alguém como Frank, pode ser um preço ainda mais pesado do que ele imagina pagar. À medida que o caso de Frank Williams, de Paula Souza e Marques se desenrola, a tensão alcança seu ápice. O homem que se expôs sem reservas nas redes sociais, com o objetivo de pedir ajuda para fugir do Brasil e escapar da morte decretada pelo PCC, se vê cada vez mais cercado pela incerteza. Suas palavras, suas declarações, suas ameaças,
Tudo o que ele construiu até agora começa a ruir, e a realidade de que ele pode estar pagando um preço muito mais alto do que imaginava se torna cada vez mais evidente. Em sua busca desesperada por uma saída, Frank se vê, paradoxalmente, preso no labirinto de suas próprias escolhas. No início, ele parecia apenas mais um homem arrependido, alguém que havia feito escolhas erradas, e agora pagava o preço por isso. Mas conforme seus vídeos continuaram a ser compartilhados e suas palavras ecoaram nas redes sociais, a situação tomou uma dimensão muito maior. A atenção que ele recebeu foi ao mesmo tempo sua salvação e sua sentença de morte. Sua história, embora cheia de contradições e falhas, capturou algo visceral na audiência. As pessoas se viram divididas entre o ceticismo e a empatia, mas acima de tudo, a pergunta que pairava era: até onde alguém é capaz de ir para escapar de uma vida tão sombria? Frank agora está num jogo de vida ou morte, mas a diferença é que ele não é mais o único jogador. A facção que ele uma vez considerou sua família, agora o quer morto. Para o PCC, a traição é um pecado imperdoável, e a única forma de limpar a honra da organização é fazer com que aquele que se afastou do crime pague com a própria vida. Para Frank, a fuga não é apenas uma necessidade, ela é um desejo desesperado por sobrevivência. Cada dia que passa, sem que ele consiga escapar, é um dia mais próximo do fim. Mas como um homem como Frank pode escapar de algo tão maior do que ele? Como ele pode se proteger de um inimigo invisível que opera nas sombras e cuja mão de ferro se estende a qualquer parte do país? Ele já não tem para onde ir. Os 7.900 que ele arrecadou são uma quantia que poderia até cobrir as passagens e as despesas iniciais, mas não são suficientes para garantir que ele sobreviverá ao que está por vir. O dinheiro é só uma parte da equação. A outra parte, a mais perigosa e traiçoeira, é a sua própria exposição. É aqui que o dilema de Frank se torna mais claro. Ele não está apenas tentando escapar da morte. Ele está tentando escapar da prisão invisível que ele mesmo construiu ao se envolver com o PCC. Sua exposição nas redes sociais, ao contrário de oferecer uma chance de redenção, acaba sendo uma peça no tabuleiro de um jogo sujo do qual ele não pode mais sair. Ele tentou se reinventar como um homem arrependido, tentando tirar vantagem do movimento de redes sociais. Mas, como muitos antes dele, ele não conseguiu perceber que, na verdade, ele se afundava ainda mais. E o que há de mais trágico em sua situação é que Frank parece não entender completamente as consequências de suas próprias ações. Ele se expôs ao mundo, pedindo ajuda, mas ao fazer isso, deu visibilidade ao seu maior inimigo, o PCC. E como se não fosse o suficiente, ele se vê em um jogo onde, se sobreviver, terá que lidar com as consequências de ser perseguido por um inimigo implacável que não sabe perdoar. Ele pode ter se arrependido de sua vida no crime, mas o PCC, que segue operando como uma máquina imperturbável, não conhece arrependimento. Para eles, ele é um traidor, alguém que deve ser apagado de qualquer maneira. O dilema de Frank vai além da fuga física. Ele precisa agora confrontar suas escolhas, seu passado e os fragmentos de uma vida construída sobre mentiras e promessas vazias. No fundo, Frank já sabe que a redenção que ele busca não virá de fora, mas de dentro. No entanto, isso não diminui o peso da morte que o persegue. Uma morte que, se não chegar por um inimigo físico, talvez o alcance pelas cicatrizes emocionais de um homem que tentava escapar da sombra de um passado sombrio. Enquanto o relógio avança, o risco de Frank se tornar uma estatística entre os muitos que tentaram escapar do PCC e não conseguiram se torna mais real. Ele se vê diante de um abismo. Sua busca pela liberdade se torna cada vez mais uma fuga de si mesmo, de suas próprias escolhas
e dos erros que ele não pode corrigir. Sua tentativa de virar a página e buscar um futuro diferente o coloca frente a frente com o preço final de sua vida. O clímax de sua história, no entanto, não se encontra apenas na morte iminente que ele tanto teme. Está na luta interna que Frank trava, tentando reconciliar sua vontade de ser melhor com a dura realidade de um mundo onde o crime é a única moeda de troca e onde aqueles que tentam escapar de suas correntes não têm mais chances de redenção. A pergunta que o acompanha, e que também ecoa no coração do público, é: será que ele conseguirá encontrar uma saída? Ou será que o peso de sua história e do PCC o consumirá até o fim, enquanto ele espera por uma chance de escapar? A cada novo vídeo, a cada nova postagem, Frank se coloca em um risco cada vez maior, expondo não apenas a fragilidade de sua vida, mas também a vulnerabilidade de uma sociedade onde o crime e a violência se perpetuam em um ciclo constante. Sua jornada, ou talvez sua queda, é uma triste lembrança de que às vezes não é possível sair de um lugar tão sombrio apenas com palavras de arrependimento. O caso de Frank Williams, de Paula Souza e Marques é, sem dúvida, uma das histórias mais perturbadoras de arrependimento e desespero. Mas mais do que isso, é um retrato do preço que um homem paga ao tentar fugir das sombras de um passado criminoso, ao tentar reescrever sua história em um cenário onde a fuga não é apenas física, mas muitas vezes psicológica e emocional. E, ao expor sua vida nas redes sociais, Frank não apenas se tornou o centro das atenções, mas também se colocou à mercê de forças que ele mal compreendia. Quando ele pediu ajuda, quando implorou por uma chance de escapar da morte, ele estava diante de um abismo profundo. Um abismo onde a redenção parece uma ilusão distante e onde a fuga é um jogo de vida ou morte. Ele, que um dia teve poder e respeito dentro de uma organização criminosa, agora luta para salvar a única coisa que realmente importa: sua vida. Mas ao se expor ao mundo de maneira tão pública, Frank fez algo que muitos nunca fariam. Ele fez com que sua vulnerabilidade fosse vista por milhares. Ele não escondeu seu medo nem sua insegurança. Ele não procurou esconder os detalhes de sua história. No entanto, essa vulnerabilidade, que poderia ter sido um passo para a redenção, acabou sendo sua maior falha. Não por seu arrependimento, mas pela maneira em que a sociedade e a própria facção o veem agora. Para o PCC, ele é um traidor. E para o resto do mundo, ele é um homem buscando uma fuga que pode nunca acontecer. À medida que o tempo passa, Frank se vê aprisionado não apenas pelo PCC, mas por suas próprias escolhas e pela exposição de sua vida. Ele não pode mais voltar atrás. Cada palavra dita, cada imagem publicada, cada segundo de sua vida exposto nas redes sociais o aproxima ainda mais da sentença que ele teme. O caminho da fuga se estreita, e a única certeza que ele tem é que, seja para viver ou para morrer, ele pagará o preço por sua exposição. O que muitos não sabem, no entanto, é que a fuga de Frank não é apenas uma tentativa desesperada por liberdade. Ela se tornou um pesadelo constante. Sem um passaporte válido, Frank se vê preso na América do Sul, vivendo como um fantasma. Ele não pode sair para um país distante, onde a distância e a anonimidade poderiam lhe proporcionar algum tipo de segurança. Sua vida, agora, é um movimento constante, sem parar em um único lugar por muito tempo, com medo de ser encontrado a qualquer momento. Ele vive em uma espécie de exílio autoimposto, tentando sobreviver à perseguição de uma organização que o considera uma ameaça a ser eliminada. Em sua busca pela liberdade, Frank se tornou uma sombra de si mesmo. Ele não tem mais identidade, não tem mais país.
Ele é apenas um homem fugitivo, cujo maior medo não é a morte física, mas a ideia de ser apagado do mundo, de desaparecer como se nunca tivesse existido. Ele é um homem sem raízes, sem um lar e com o peso de seu passado criminoso e suas escolhas erradas, se tornando cada vez mais insuportável. Agora, a verdadeira questão que permanece é se Frank encontrará uma maneira de escapar dessa teia de desespero que ele mesmo construiu. Será possível, em um mundo onde o crime não dá segunda chance, viver uma vida normal após anos de erros e escolhas impensadas? Ou ele será consumido pelo peso de seu passado, pelas forças que o perseguem e pela constante pressão de tentar se reinventar? Sua jornada, por mais trágica que seja, traz consigo uma reflexão importante para todos que observam sua história. O que acontece quando um homem tenta sair do crime, tentar ser diferente, mas se vê preso à vida que um dia escolheu? O quanto vale a exposição nas redes sociais, quando essa mesma exposição é o que pode destruir a vida de alguém? E mais importante, até que ponto um homem pode tentar mudar o curso de uma vida marcada pelo crime? Até que ponto vale a pena arriscar tudo, até a própria vida, em busca de uma chance de começar de novo? Frank não é um herói. Ele não é um exemplo de superação, mas ao mesmo tempo não pode ser reduzido a um simples criminoso. Ele é a personificação de um sistema que destrói as vidas daqueles que tentam se inserir nele, mas que, ao tentarem sair, acabam se afundando ainda mais. Ele é, ao mesmo tempo, vítima e culpado, e sua busca por salvação é talvez a mais desesperada e, ao mesmo tempo, a mais fútil. Ao encerrar sua jornada, Frank se torna um símbolo de todas as histórias não contadas de arrependimento e desespero dentro do universo do crime organizado. Ele é um lembrete de que, quando a exposição vem com um preço tão alto, muitas vezes a única coisa que se perde é a própria vida. Ele é, de certa forma, uma vítima de um sistema que não perdoa, mas também é o autor de sua própria queda. Sua história deixa uma pergunta suspensa no ar. Até que ponto é possível mudar o curso de uma vida marcada pelo crime? Até que ponto vale a pena arriscar tudo, até a própria vida, em busca de uma chance de começar de novo? O dilema de Frank é mais do que uma fuga. É uma busca por redenção que, ao mesmo tempo, o consome. O preço da exposição e da tentativa de escapar pode ser muito mais alto do que ele imagina. E você? O que faria no lugar de Frank? Até onde iria para fugir das garras de um passado que não perdoa? Comente abaixo e compartilhe sua opinião sobre esse caso angustiante. A sua opinião pode ser a chave para alguém que está em busca de um recomeço.